Nono ano, vamos falar sobre o período ditatorial da América Latina. Tem gente que pensa que a ditadura é privilégio, honra do povo brasileiro. Engano seu. A América Latina vai sofrer com essa influência do poder dos militares tomando o poder e dirigindo os países aqui da América Latina nesse contexto do final de 59 até no final dos anos 80, né? Bacana. Brasil, então, não é privilégio dele. E qual é o contexto dessas ditaduras, professor? Primeiro, nós vamos destacar algumas. A América Latina toda sofreu com o período ditatorial. Mas você vai destacar a do Chile, a do Brasil e da Argentina. Por que se destaca esses três? Pela violência, pelo rigor, pela dureza do regime. Era um regime que não dava chance ao opositor. Era guerra. Guerra é guerra. Então aqui no Brasil havia tortura, morte, pessoas desapareciam, ocultação de cadáveres, e assim a vida foi duríssima, né? E aí, nesse período, você vai ver os intelectuais se levantando contra, uma manifestação estudantil, e também foram reprimidas de forma violenta e brusca. Então, o Brasil, a Argentina e o Uruguai se destacam pela veemência, pela força do regime, tá bom? Bacana. Qual é o contexto no Brasil antes da Revolução, então? Começa no final do governo de Vargas. Vargas já era um governo tumultuado no final do seu governo, aconteceu um atentado, Vargas perde o poder, ele é cercado, né, no seu palácio e comete suicídio. Então já começa com a morte tumultuada de Vargas. Já que era para tumultuar, JK entra no poder. Antes de assumir o poder já, teve que os militares fazer reuniões, organizar o país para não já naquele momento acontecer o golpe militar. Então, a historiografia vai contar que então os militares tiveram que se organizar e garantir que naquele contexto ainda não era necessário a tomada do país, tomada do poder. 55 então vai até 60, aí você vai ter a eleição de Jânio Quadros, aqui nós chamamos de aloprado, né? O indivíduo queria ter um símbolo de varrer a corrupção do país, um indivíduo que migrava nas duas forças contrárias. O período que nós estamos vivendo é um período de Guerra Fria, ou você é de um lado esquerda, socialista, União Soviética, ou da direita, extremada, Estados Unidos, capitalista, só que o Jânio Quadros, ele conseguia permear os dois mundos, ele caminhava nos dois mundos. E do mesmo momento que ele estava assinando tratados com o capitalismo norte-americano, ele trazia líderes de Cuba para serem recebidos com honra no país. Nem líderes de Cuba, né? O líder da Revolução Cubana, Che Guevara. Bacana. Termina essa era tumultuada e ele em um ano só deixa de ser presidente, vai dizer que forças terríveis não deixavam governar. Se alguém te perguntar numa prova quais são as forças terríveis que não deixavam Jânio governar, a mesma de sempre. É o Congresso. Ele achava que o Congresso era corrupto, que tinha que ser varrido também a corrupção do Congresso, que tinha que negociar com o Congresso, ele não aguentava fazer negociado. Então, ninguém aguenta, né? Nenhum líder consegue passar pelo Congresso aí, mas então o Brasil não é fácil não. Então desde 60 essa crítica. Se você perguntar qual a dificuldade hoje para o líder de hoje, do presidente da República hoje, para administrar o país, ele vai falar a mesma coisa. O Congresso é duro, o Congresso não é fácil lidar com o Congresso. Bacana. Sai desse indivíduo e entra a confusão, e a era confusa também do João Goulart. Para começar, antes de tomar o poder, eles não queriam deixá-lo de novo assumir o poder. Tiveram também que negociar, você vai ter uma manifestação no Rio de Janeiro para garantir, né, a era da legalidade. Nós estamos precisando da legalidade ao país, e quem é o governador de fato e de direito é João Goulart, então vamos deixá-lo assumir. Então, com pressão popular dos políticos, liderado por Leonel Brizola, do PDT do Rio, que era gaúcho, né, ele estava na liderança dessa campanha. Bacana? Bacana. 61 a 63 vai aparecer nesse contexto aqui o parlamentarismo, olha que coisa de doido. Então o Brasil vai mudar o regime de governo. Ele vai deixar de ser presidencialismo para ser parlamentarismo. Por quê? Porque os militares não queriam a liderança, o poder de Jânio Quadros e nem de João Goulart. E João Goulart, então, no poder era complexo. Então, com a mudança de governo, quem passa a mandar? Primeiro-ministro. E que era... então nada mais, nada menos que é o avô do Aécio Neves aí, ó.
o indivíduo Tancredo Neves, que depois no futuro a gente vai falar sobre ele. Bacana? Bacana. E termina então, no final desse governo tumultuado com tudo isso, quando ele sai do parlamentarismo, ele faz então a mudança do regime para presidencialismo, quando ele achou que ia mandar no país, há então o golpe militar. Então, eras confusas, né? Muita confusão, anos tumultuados esse do Brasil. Contexto, já te falei. Então, no contexto do Brasil, é essa confusão política brasileira. Aí você vai para o contexto da América Latina. Qual que é o contexto da América Latina? Você vai ter a Guerra Fria, já disse, né, Estados Unidos e União Soviética. E agora, preste bem atenção. Como não há possibilidade de uma guerra física, os dois começaram a organizar o mundo a partir de contextos ideológicos, ou seja, quem manda num país, quem manda na influência do outro país, quem pode influenciar o país com armamentos, com técnicas, com treinamentos, deve fazê-lo, porque os dois começavam a guerrear. Por exemplo, você vai ter uma decepção no Chile, quem vai liderar, quem vai organizar o golpe chileno lá e vai colocar um novo ditador para no poder, é os Estados Unidos. Ele deu treinamento militar, ele investigou, ele fez a pesquisa, ele caminhou, fez o campo de trabalho. Então toda essa organização para a guerra, para a tomada de um país de forma militar, tinha o treinamento militar aqui, tanto da Rússia para os países que queriam ser socialistas, e tanto para o capitalismo norte-americano, que treinava também. Tá. Inclusive vai fazer treinamento, vai levar as pessoas para lá, para os Estados Unidos, vai colocar nos equipamentos de tecnologia de ponta, o país vai se colocar à disposição, vai prestar dinheiro, vai prestar treinamento. Então, é esse know-how norte-americano. Então, qual os dois está certo? Aqui não quero, a história não vai medir quem está certo, quem está errado. A visão de humanista aqui é pensar o fato. Os dois lados treinavam, os dois lados investiam, os dois lados estavam em guerra, então era guerra. Tá, nesse período militar, então, você vai destacar uma cultura que nós vamos chamar aqui da censura. Como eu disse para você, no Brasil houve uma pressão muito forte dos militares, houve também a contra-pressão, ou seja, os intelectuais começaram a criar músicas, fazer manifestos, arte, cultura, tudo contra esse movimento que parecia então ser agressor à vida humana, à liberdade humana. E para acabar com esse movimento, vai pintar uma palavra forte, eles vão criar um movimento da censura. O que é isso? Seria a crítica da crítica. Olha um conceito que eu criei de censura. Censura é a crítica da crítica. Antes de você me criticar, você me dá o documento, que vai ser escrito a música, o poema, a dança, e eu vou olhar e vou te devolver. Então, no Popular de Goiás não tem mais, mas quando a gente fazia a história, você poderia ir lá no Popular. E lá tem os arquivos de todo o jornal que foi editado, escrito na época, né? Você pode pegar na década de 60 lá o jornal. Só que eles não deixam fazer isso mais, mas se você pudesse pegar lá, tem dois jornais. Tem um jornal que é oficial e tem um jornal que passou pela censura. Então a censura cortava, tirava as páginas inteiras. Você vê na primeira página do jornal aí, escrevendo o bolo de chocolate, mas não era questão do bolo de chocolate. Atrás tinha um contexto militar muito forte, tinha questão política forte, tinha questão econômicas, então era censurado, ou seja, era feita uma crítica antes da crítica chegar às pessoas. Destaca nesse período também o abalo cultural do século, que para mim é Cuba. Fidel Castro vai tomar o poder e ele é um exemplo para os países da América Latina. Então todo mundo na América Latina começou a olhar e falou assim, mas como assim? Como que uma ilha consegue encarar e negar o apoio dos norte-americanos? Então, o mundo todo começou a olhar para Cuba como um destaque. Falar assim, Cuba destaca, ele não precisa dos norte-americanos. É possível viver sem os norte-americanos. Isso deixou, então, o norte-americano muito abalado. Então, o grande abalo que os Estados Unidos vai tentar abafar, então, fazendo embargos contra Cuba, dizer, ó, todos os meus parceiros comerciais não comprem de Cuba, eu não vou comprar de Cuba, não deixa de vender nada. Então, Cuba ficou ilhada e durante 50 anos, né, até hoje, essa loucura toda, ela enfrenta essas lutas contra os norte-americanos, ok? Bacana, o embargo cubano então seria não permitir compra, nem venda e nem negociação e fiscalizar tudo que é errado, não deixar os países terem influência de Cuba. Esse era o desafio. E lógico que Cuba contou com apoio financeiro e
que eles vão chamar de revolucionários. Então, a partir daí, os norte-americanos não, o povo russo, que está tentando implantar o socialismo, vai chamar isso de revolução. Como eles fizeram a revolução em 17, então todo movimento contra essa visão capitalista é chamado de revolução. Inclusive no Brasil, os revolucionários, e então sempre tem essa palavra, viva a revolução, por isso eles vão chamar o outro de companheiro, porque é companheiro que está lutando a revolução, a guerra revolucionária. Então a palavra companheiro nasce lá no contexto da Rússia, não é? 1917, então essa palavra é utilizada por Stalin, Lenin, e aqui ela é implantada pelos os revolucionários mundiais, inclusive Fidel Castro, Che Guevara, e assim nós vamos discutir a aula que vem. O objetivo então aqui é de ambos os lados, é a dominação de uma cultura, uma dominação ideológica. Tanto o cubano como a União Soviética querem implantar o socialismo, quanto os Estados Unidos quer reforçar onde já existe o capitalismo e quer continuar implantando essa visão de mundo capitalista. Bacana? Essa é só uma pincelada para a gente brincar a aula que vem. Estou aqui já com o pé enfaixado, né? Estou tentando lutar contra a dor, mas foi bacana estar com você. Fique em casa, fique em paz.